quando eu falei de petrodólares, esses petrodólares realmente estão circulando facilmente pelo mundo, porque os países árabes estão se enriquecendo. Esse contexto de enriquecimento faz com que o Geisel perceba a importância de ele se aproximar dos países árabes. Tá? Porque numa situação de crescimento, de desenvolvimento e o petróleo estando com o preço alto, em grande parte disso, porque há uma seleção desse fornecimento de petróleo, se aproximar dos países árabes é uma boa. Então nós vamos ter posicionamentos do governo de Geisel em prol dos árabes. Tá? Essa posição vai ser, por exemplo, quando nós temos a condenação do sionismo como uma forma de racismo. A ONU vai votar isso e nós vamos nos posicionar claramente, considerando o sionismo como uma forma de racismo. Tentando fazer o processo de neutralidade, conversar com os dois, mas ter um certo posicionamento contrário ao tratamento dado pelos israelenses aos palestinos. O Brasil não está fazendo isso só ele não. Tá? Existe uma tendência, nesse início da década de 70, pró-árabe. Em grande parte, eu acho que o barril do petróleo ajuda a explicar um pouco isso. Nós temos, por exemplo, a Palestina, né, ela não é considerada um Estado, mas o líder da Palestina, que era um guerrilheiro, que era o Yasser Arafat, ele vai ser convidado para fazer discurso no plenário da ONU. A OLP, que era a Organização para a Libertação da Palestina, vai ser representada pelo Yasser Arafat. Então nós temos uma posição no mundo que começa a ser simpática aos árabes. Isso depois da guerra do Yom Kippur e depois desse crescimento do preço do petróleo. Então, quando a gente pensa o Brasil, está seguindo uma certa linha. Agora, é claro, os Estados Unidos têm uma posição clara. Eles são pró-Israel. E não abrem mão disso. Tá? Então, o Brasil também vai, dentro de uma forma pragmática, ele vai se posicionar pró-árabe. Não quer dizer que ele seja contra Israel. É aquela ideia, você está no meio, mas começa a se posicionar. Uma outra situação também que nós vamos perceber já no Geisel é a questão africana. O continente africano também passa a ser realmente valorizado. A posição de neutralidade já não existe. Já está acontecendo em Portugal, por exemplo, a Revolução dos Escravos, que acabava com o salazarismo, e aí nós temos as lutas de independência. O Brasil vai reconhecer Guiné-Bissau antes do término da situação formal. O Brasil vai reconhecer Angola, numa situação em que Angola estava ganhando sua independência a partir de um grupo chamado MPLA, de Agostinho Neto, que era um grupo comunista. Então, o que está acontecendo é que Geisel encontra a ideia de pragmatismo. Então, a política externa de Geisel vai ser uma política pragmática, ecumênica e responsável.